Fala galera, beleza? Professor Fredão, aqui do Mente Matemática. A gente vai resolver agora a questão 155 do caderno amarelo da prova do Enem 2018 e ela é uma questão da habilidade 6, que é interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e a sua representação no espaço bidimensional. Então são questões que querem trazer um problema que é tridimensional, né, que está em 3 dimensões, para algo bidimensional. Em geral, aqui aparecem questões do que a gente chama de projeção ortogonal, tá? Que é o caso daquela questão do Enem 2019, né, o Enem mais recente aí, que é a questão do pine, né, que você tinha que ver a sombra que fazia e tal. Mas nem sempre ela vai lidar com projeções ortogonais, tá? Mas é bem frequente projeção ortogonal, então é importante que vocês saibam projeção ortogonal, porque essa habilidade é uma habilidade que é feita para que tenham questões de projeção ortogonal. Mas não é o caso da questão 155. Na questão 155, o que ele fala é o seguinte, começando lá pelo comando: qual é a mudança de sentido que o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, o que ele diz aqui é: a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então, você tem aqui norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Se divide o círculo em 8 partes iguais, então cada partezinha dessa aqui, tá, seria relativa a um ângulo de 360 graus dividido por 8, né? Você teria que pegar uma volta completa e dividir em 8 partes iguais. E isso aqui geraria um ângulo de 45 graus, tá? Basta você pensar, né? Que se você cortou aqui ao meio, então você tem 180, 180. Se dividir em 4 partes iguais, né? Pensando só em norte, sul, leste, oeste, ficariam ângulos de 90 graus. Quando você cortou em 8 agora, você cortou cada ângulo de 90 graus pela metade, então ficou um ângulo de 45 graus. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, ou seja, a câmera está apontada para cá, no sentido oeste. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário; segunda, 60 graus no sentido horário; terceira, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera após a terceira mudança, isso é importante. Então, ele já fez aquelas 3 mudanças, depois ele vai ter que reposicionar a câmera com a menor amplitude possível. Então, vamos marcar isso aqui também. Então, menor amplitude possível, no sentido noroeste. Então, ele quer apontar no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Então, qual é a mudança de sentido que o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Galera, olha só. Se ela está inicialmente posicionada para oeste, eu posso imaginar que ela está posicionada para um ponto que está aqui, beleza? Se a gente for fazendo as movimentações aqui na ordem que elas acontecem, caraca, eu estou travando a língua hoje, tá difícil. Então, se eu for fazer essa movimentação na ordem em que elas acontecem, primeiro, se eu vou girar 135 graus no sentido anti-horário, então o que é sentido anti-horário e sentido horário? Sentido horário, pensa no ponteiro do relógio, né? O relógio, o ponteiro vai andando nesse sentido, é o que a gente chama de sentido horário. Então, assim, é o sentido horário, enquanto que no outro sentido é o anti-horário. Beleza? Então, se está nesse ponto e cada ângulozinho desse aqui, né, tem uma abertura de 45 graus, então 135 graus a gente pode enxergar, né, como 90 mais 45 ou 3 vezes 45 graus. Beleza? Então, você vai ter que percorrer 3 ângulos iguais a esse que está aqui, para que você ande, né, ou percorra 135 graus no sentido anti-horário. Então, você vai pegar esse ponto que está aqui, vou até fazer dessa forma, ó. Pegar esse ponto que está aqui, ele vai percorrer 45 graus no sentido anti-horário, depois mais 45 já percorreu 90 graus, depois mais 45 percorreu 135 graus. Então, depois da primeira mudança, ele vai parar aqui, né, apontando para o sentido sudeste. Na segunda mudança, ele vai percorrer 60 graus no sentido horário. Então, agora, se é 60 graus no sentido horário, o que ele vai fazer é, ele vai percorrer 45 graus aqui no sentido horário e depois ele vai percorrer mais 15 graus. Então, ele vai chegar num ponto que não é nenhum daqueles 4 da rosa dos ventos, porque ele percorreu aqueles 45
e mais um ângulo aqui de 15 graus, beleza? Porque aí ele vai ter percorrido 60 graus, né? Um arco de 60 graus. Por fim, ele vai percorrer 45 graus no sentido anti-horário. Então, agora, de novo, ele vai pegar isso aqui e vai andar no sentido anti-horário, 45 graus, né? Então, ele vai percorrer esses 15 graus mais 30 graus. Então, ele percorreu aqueles 15 mais outros 30 graus aqui. E aí, depois dessa terceira mudança, houve uma orientação para que ele reposicionasse, fazendo o menor movimento possível, né, que é com essa menor amplitude possível, para o sentido noroeste. Então, olha só, se a câmera está apontada para cá, para esse ponto, e ele vai ter que reposicionar lá para o sentido noroeste, então a menor amplitude possível, vou apagar um pouco desses desenhos aqui para ficar menos poluído para a gente, a menor amplitude possível vai ser essa daqui, né? Ó, ele vai ter que girar daqui para cá. Porque se ele girar daqui para cá, se ele girar no sentido anti-horário agora, ele vai girar mais do que se ele girasse no sentido horário, né? Olha só. Com certeza, esse ângulo que está aqui de verde é maior do que o vermelho, porque esse verde ele já pega 180 graus, né? Que é essa ligação do noroeste com o sudeste, mais aquela partezinha. Então, com certeza, esse ângulo verde é maior do que aquele ângulo vermelho. E qual é a medida desse ângulo vermelho? Bom, o ângulo vermelho, ele já tem aqui esses 45 graus, mais esses 45 graus, mais esses 45 graus, mais essa parte aqui que a gente viu no movimento anterior, que era de 30 graus. Ou seja, 45 com 45, 90, com 45, 135, com 30, 165 graus, é o que ele vai ter que girar, e nesse sentido que está aqui, que é o sentido horário. Então, a alternativa correta, 165 graus no sentido horário, letra E. Se vocês quiserem aqui, né, tirar um print da resolução resumida, ela está aqui, beleza? Mais bonitinha, mais organizada aqui para vocês. E um detalhe, tá? A gente poderia ter usado aqui uma outra estratégia, que seria até bem melhor, na verdade, se você pensasse assim, não interessa muito a ordem que eu vou fazer esses movimentos, né? Tipo assim, se ele vai andar 135 para cá, depois vai voltar 60, depois vai voltar 45 graus, eu posso meio que acumular todos os movimentos que vão ser feitos no sentido anti-horário e todos que vão ser feitos no sentido horário. Isso seria extremamente útil se você tivesse mais etapas aqui. Se você tivesse, por exemplo, 6 ou 7 etapas, você poderia juntar todas que são anti-horário, todas que são horário e só fazer depois o cálculo dessas duas. E especificamente nesse caso, ó, quando você soma 135 com 45, isso aqui dá 180 graus. Então, no sentido anti-horário foi 180 graus e no sentido horário foi 60 graus. E posso até ir além. Bom, primeiro eu vou fazer assim, para não confundir demais a cabeça de vocês. Então, vamos lá. Estou aqui apontando para o oeste, beleza? Se eu vou andar 180 no sentido anti-horário, na real, tanto faz, porque 180 graus você vai para outra ponta da circunferência. Então, tanto faz se vai ser anti-horário ou horário. Então, eu vou andar aqui 180 graus no sentido anti-horário, vou parar aqui e depois eu acumulo, né? Pego aqueles 60 graus no sentido horário, então vou andar 60 graus para cá, vou andar esses 45 mais 15 graus aqui, beleza? E aí você vai perceber que se você teve que andar mais esses 15 graus, agora se você está nesse ponto e você quer chegar lá no noroeste, você vai ter que percorrer 165 graus no sentido horário, que é o 180 menos aqueles 15. Ou mais, o que você também poderia ter feito? Esse lance do sentido é você pensar, tipo, é como se ele estivesse indo para a direita e voltando para a esquerda, para a direita e voltando para a esquerda. Então, se eu te falo assim, dê 10 passos para a direita, e depois dê 4 passos para a esquerda, pô, isso aqui é equivalente a você dar 6 passos para a direita, né? Porque se você for 10 passos para a direita e depois voltar 4 para a esquerda, é a mesma coisa que você só tivesse ido 6 passos para a direita. Então você também poderia ter feito isso aqui. Quando ele fala em 180 graus no sentido anti-horário e 60 graus no sentido horário, é como se você juntasse essas duas coisas, ele só andasse 120 graus no sentido anti-horário. E aí, se ele está aqui e vai andar 120 graus no sentido anti-horário, então ele vai percorrer 90 graus no sentido anti-horário, mais 30 graus. E aí ele vai acabar totalizando aqueles 120 graus, né, no sentido anti-horário, pararia num ponto que está aqui,
E agora, se ele quer voltar lá para noroeste, basta você pensar que ele vai ter que voltar esses 120 graus mais aqueles 45. Então ficaria 120 mais 45, 165 graus. É uma outra maneira de você também chegar nesse mesmo resultado, de 165 graus no sentido horário, desculpa. Deixa eu apagar isso aqui, né, para não deixar feiozona a nossa resolução resumida. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a única questão que caiu em 2018 da habilidade 6. Então, no vídeo de amanhã, a gente resolve a questão, também só foi uma, da habilidade 7. Beleza? Um abraço e bons estudos aí para vocês.